Boa tarde a todos os rádio ouvintes, a quem nos está assistindo pelo Facebook. Hoje, dia 2 de junho de 2025, aqui na Rádio Cidade 104.9, juntamente com o Cristiano, estamos com mais um programa, Momento Estrela Guia. Para essa semana que se inicia, que todos possam ter uma semana abençoada. Assim como as montanhas enfrentam os ventos e as tempestades, você também foi feito para resistir e florescer. Há força em você que o mundo ainda não viu. Confie o processo divino. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas que trabalham no município de Selba e agradeço o sim de vocês para estar comigo e com o Cristiano aqui nesse momento para a gente dar um alerta para o município de Selba em geral, né, para todos os municípios demais e para quem está nos escutando, a respeito de fraudes e golpes que estão acontecendo em todas as regiões. Então, ficam atentos e escutam um pouco o que eles têm a nos dizer. Boa tarde, Andresa. Boa tarde, Niva. Boa tarde a todos os espectadores, ouvintes da Rádio Cidade, do programa Estrela Guia. É um prazer estar aqui contigo, né, nessa tarde, junto com meu colega Fernando, né. Agradecemos a oportunidade de estar aqui também para falar um pouco desse momento de fraudes e golpe e alertar o pessoal em geral. Boa tarde, Nilve. Boa tarde, Cristiano, Andressa. Muito obrigado pelo convite e também a todos os ouvintes da rádio. A gente vem compartilhar um pouco mais sobre o que está acontecendo e como a gente pode se proteger, né? E também valorizar o convite da Nilve, do programa, para fortalecer esse interesse também, de certa forma, na comunidade, né? É uma forma de proteger os cidadãos. Isso, eu acho sempre um alerta, é muito importante, né? Porque as pessoas, a gente falando aqui e chamando a atenção, é mais uma forma de dizer que sim, é um momento de tomar todo cuidado. E todo cuidado, muitas vezes, é necessário e ainda não basta, né? Ainda está acontecendo muito, então é mais um motivo de alerta. Mas, primeiramente, eu vou convidar vocês para se apresentarem, né? Como são de Selba, as pessoas que estão escutando, né? Quem são vocês? Então, eu sou a Andressa Pretker, né? Eu trabalho há 10 anos no Sicredi, iniciei a minha trajetória como estagiária e hoje, então, atuo como gerente de negócios na parte do atendimento. Sou natural do interior, de Lispet, para muitos que conhecem, né? Santa Isabel. E hoje, atualmente, então, eu resido na cidade de Selba, né? Então, estamos aí, junto ao Sicredi, né? Atendendo os nossos associados com o maior amor e carinho. Isso aí, eu sou o Fernando, então hoje, esse ano completo 12 anos de Sicredi. E nesse período também atuei nos mais diversos cargos, né? Começando como auxiliar, passando como caixa. E hoje eu sou gerente de atendimento com foco nas empresas, na pessoa jurídica, né? E através desse tempo a gente vê as tendências, o como vai acontecendo, como o pessoal se relaciona com o dinheiro, né? E hoje despertou essa preocupação dos golpes, essa perda financeira ao nível nacional, né, Nilvio? Sim, a gente vê muito falar, né? Mas como eu sempre digo, né? Se já aconteceu com uma pessoa, não vai achar que não possa acontecer com você. Mas a gente vê muitas pessoas dizer, não, comigo não acontece. Mas é um descuido, né? Um descuido, assim, no dia a dia, que está muito corrido. A gente quase não tem tempo, né? Tu vai atender uma ligação, ou vai apertar num link rápido, né? Ou no e-mail. Bom, eu até vou deixar para vocês, né, o que está acontecendo mais, mas assim, eu falo por mim que todo cuidado acho que é pouco, porque as pessoas muitas vezes acham, não é tão fácil assim, mas né? Então, para alertar mesmo, para as pessoas ficarem mais atentos ainda, né, a esses golpes e como estão sendo feitos. Vou deixar a palavra para vocês explicarem um pouquinho mais qual é o uso mais hoje, principalmente na nosa região, que estão usando, qual é o golpe que estão mais aplicando agora, nesse momento. Eu acho que vale ressaltar que essa nossa conversa, né, a gente vem representar o Sicredi aqui, né, através do convite, mas ela é válida para toda a população, né? Seja associado, tenha conta em outro banco, mesmo quem não tiver conta, hoje em dia a gente está suscetível a todo tipo de influência. Só para ter uma noção de volume, a cada minuto, 2.800 golpes
são disparados a nível do Brasil. Então, nós pegar a Selva ali, que é uma cidade pequena, em 2 minutos é como se cada habitante recebesse pelo menos uma tentativa. De golpe. Seja uma ligação, seja uma fraude, seja um bilhete, alguma coisa nesse sentido. E aí é tanto volume disparado que chega um momento a pessoa vai clicar e alguém vai cair. Então essa atiro muitos golpes para 1, 2, 3 pessoas cair e ser penalizadas. A tentativa é grande, né, Fernando? Isso aí. Eu notei muitas vezes, né, numa distração, assim, quando vê, já foi, né? É muito rápido, né? E hoje com a evolução digital, né, com a popularização da internet, dos smartphones cada vez mais, é mais fácil de cair, porque os meios são muitos, né? É o WhatsApp, é Facebook, é Instagram, são muitos meios de comunicação também, né? Uma vez era só ligação, o SMS, né? Hoje os meios se difusiram, né? E também por que acontece tanto golpe e fraude, né? Hoje a legislação por parte dos estelionatários, né, não tem assim alguma coisa que eles vão pagar, né? É muito demorado até que caia, se ache o culpado. Então é muito fácil, né? Hoje é um golpe, aí quando eles veem que eles vão ser pegos, eles já trocam o golpe de novo, então é muito fácil cair hoje num golpe, porque tem muitos e cada pouco muda, né? O que pode ser hoje a tendência, daqui a 2 meses pode ser outro, né? Então cada pouco esses golpes e fraudes eles também vão se avançando, se tecnologizando, né? E isso também altera os golpes e fraudes, né? Também muda muito, né, os Isso. tipos de golpe. Então, quando as pessoas já estão mais ou menos cientes de qual golpe está no momento, já trocaram, né? Isso. Então, Nós trouxemos aqui 5 golpes que são os que mais estão acontecendo, mas eles são hoje esses, né? Se nós conversar de novo em dezembro, provavelmente já vão ser outros, né? Porque eles vão ficando batidos e assim vai entrando novas tentativas. Mas antes de entrar nesses golpes, acho que é importante nós entender a diferença entre um golpe e uma fraude, né? A fraude, ela geralmente tem um fundo garantidor, tem alguma forma que a pessoa pode ser ressarcida, né? A fraude acontece quando a pessoa não sabia o que estava acontecendo. Ela foi, vamos dizer, alguém hackeou o aplicativo do banco, né? A pessoa não passou nenhum dado, não forneceu nenhum acesso e conseguiram pegar os dados dela, né? Com os documentos dela, abrir uma conta no outro lugar que ela não sabia. Também ela não tinha esse conhecimento. Clonaram os dados do cartão dela e fizeram compras, né? Então, esses geralmente tem fundos que tu consegue ressarcir esses valores. Porém, as fraudes são responsáveis por um mínimo percentual. A maioria das perdas financeiras hoje são feitas em golpes, né? Onde a pessoa acredita que está fazendo uma transação real, uma transação segura, paga o valor, e aí depois que o dinheiro foi, infelizmente, foi embora, né? Infelizmente, geralmente não consegue recuperar. E aí não tem um fundo garantidor, algo porque é algo que a pessoa fez. Não sei, ninguém invadiu a conta, ninguém roubou o seu dinheiro, né? Você imaginou que aquele Pix que você estava fazendo era real e você transmitiu ele de boa fé. sim, uma dúvida, Fernando. Vamos supor que na correria do dia a dia eu atendo uma ligação e acabo achando realmente que é do Sicredi e faço uma transação ali ou digo alguma coisa ali que possa, então, do outro lado, fazer essa transação. Se eu notar isso rápido, assim, que em poucos minutos e contatar o Sicredi, alguém, né, que a gente se conhece todo mundo, e caiu só numa conta, eu tenho como ter esse dinheiro de volta ou não? É muito difícil. É muito difícil, tá? O Banco Central fez o MED, é o nome do programa de segurança, de certa forma, né? Vamos dizer, você fez um Pix, que caiu no golpe, e você logo percebeu que não era real, né? Aí, o objetivo desses programas, a gente faz a comunicação, pode ser através do 0800 ou direto na agência, né? Então, como você fazer essa comunicação, ele vai até o próximo nível. Então, ele vai até a conta que você enviou. Você faz o BO, né? Sim. Tá, mesmo você fez o BO, veio lá rápido, em 1 hora, você viu que o Pix foi. Geralmente, essa conta receptora já é uma conta de um laranja. E a pessoa está esperando para fazer esse dinheiro embora. Então, para mandar esse Pix para uma outra conta e, perder o dinheiro de rastreio. Então, quando chega lá, vai buscar, às vezes tem 1 centavo só, não tem mais valor nenhum. Então, depois do o dia seguinte, volta a resposta, então, desse pedido, né? Que é o que a gente consegue fazer hoje, que
na conta que foi buscado, lá onde é que você pagou, não tem mais recurso. Já foi tudo tirado. Mas e essa pessoa não responde por esse Pix? Justamente, essa é uma questão que a gente até foca aqui, é se acontecer alguma coisa, sempre fazer o BO, né? Sim. Porque aí a Polícia Civil, o Departamento de Segurança, ele vai começar a juntar essas informações para fazer um caso sobre isso, né? O problema é que, geralmente, essas contas, elas são de laranja, a pessoa nem sabe que ela tem essa conta, sabe? Então, ela foi aberta com documentos ou falsos ou que conseguiram subtrair da pessoa de alguma forma, sei lá, num banco digital, numa outra cidade, às vezes as pessoas vão presencialmente fazer isso, e a pessoa que de fato detinha essa conta nem sabe da existência dela. Dessa conta, Mas é importante, né, registrar o BO, porque dessa pessoa também fica sabendo que tinha uma conta fantasma, como se diz, com o CPF dela, né, com o nome dela, que também é ruim, né, porque como usaram só para uma transação, podem usar para outros meios, né? Sim. Então, ela fica, então, a importância, sim, de fazer o BO, né? Com certeza. E adiantando, as instituições financeiras não têm esse poder de investigação, né? Então, isso se cabe aos setores públicos, no caso, né? Polícia Civil, Polícia Federal, depende do caso que for, né? Então, por isso, gente, o associado, a orientação é sempre, aconteceu uma coisa, faz o BO, né? Registra, faz a sua parte. Porque aí vai juntando essas informações e consegue, de repente, identificar um padrão, identificar um golpe novo para solucionar esse problema que vem acontecendo, né? Sim, se todo mundo fica quieto, né? E deixa só o dinheiro ir, aí não vai acontecer nada, né? Exatamente. Então, a movimentação também do cidadão é muito importante para uma hora pararem, né, com os golpes. Porque quanto mais a gente dificultar, menos golpe vai ter, né? Porque daí não é tão fácil, né? Agora, se eu não faço nada, não registro nenhum BO, nada, não é investigado, né? Simplesmente o dinheiro vai e assim eles vão cada dia pegando mais alguém, né, nesse golpe, ou mesmo a própria pessoa novamente, né? E hoje não tem idade, então a pessoa não pode ter vergonha de registrar esse boletim de ocorrência, né? Porque só assim esses estelionatários, eles podem ser punidos, né? Porque se, eu não vou registrar porque eu tenho vergonha porque eu caí no golpe. Não, hoje todo mundo está suscetível a cair, né? Tem tantos tipos, né, que a gente já vai entrar agora. Então, faça um boletim de ocorrência, né? Não tem certo, não tem errado, né? Caiu, a gente acolhe, né? Tenta fazer a contestação do valor, se ainda é possível. Como o Fernando comentou, na maioria dos casos, geralmente não é possível, porque, às vezes, a questão de 1 hora de registrar o boletim de ocorrência e vir até a agência ou ligar no 0800, né? Se é de final de semana, o valor já foi embora, né? E em questão da vergonha, para quem está nos escutando, jamais tenha vergonha de algo que você não fez. Porque quem sofreu um golpe não fez nada errado, né? Isso pode acontecer para mim, pode acontecer para todas as pessoas. Ninguém está livre. Se aconteceu para uma pessoa, pode acontecer para mim também. O alerta, toda a preocupação, todo o cuidado é pouco. Então, quando acontecer contigo, vai logo procurar, registra, né? É para ter menos, né? Nunca sentir vergonha do que a gente não fez de errado, né? A gente só precisa ter vergonha do que a gente faz de errado, né? Mas de sofrer um golpe, não. Né? Ninguém está livre. É aqui um ponto do nosso dia a dia, né? O golpe, que nem a gente diz, ele não tem escolaridade, não tem idade. Né? Porque nós já tivemos casos de universitários que tu imagina que não cairia, caiu. Pessoas na idade de trabalho também, aposentados também, crianças induzindo às vezes um pai a fazer um pagamento, alguma coisa, sabe? Então tem toda essa faixa etária, né? E às vezes a primeira barreira é essa vergonha, assim, né? Como é que eu não fui capaz de perceber que isso era um golpe? Então eu não vou falar para ninguém, eu não vou fazer o BO porque eu tenho vergonha, eu não vou falar pro Sicredi o que aconteceu, sabe? Mas o primeiro passo seria isso, porque aí com isso vai ter cada vez mais insumos e até o Banco Central, a Polícia Civil vai desenvolvendo novas ferramentas que auxiliem a desenvolver essa segurança para evitar esse tipo de golpes, né? Sim, então é uma ajuda para todos, né? Para toda a população, né? Para toda a cidade e demais regiões, que não é só a cidade de Selma que sofre golpes, né? É nível de Brasil e mundo, né? Nível que a gente conversa, não é só no Brasil. Em outros países tem outros tipos, mas é nível Brasil e mundo, né? E agora a gente entra nos 5 principais golpes mais comuns hoje, no caso, né?
O primeiro seria o golpe do Pix. A gente diz que a gente não quer assustar o associado, a pessoa a fazer movimentações no aplicativo. Ela é para sim fazer, né? Transferências, Pix, enfim. Mas esse é um golpe que se utiliza o Pix, né? Onde, qual é que é o principal exemplo que a gente traz? É aquele do WhatsApp, né? Que às vezes uma pessoa entra em contato dizendo, troquei de número, salve esse meu novo contato, a partir de agora eu vou usar esse. Aí a pessoa começa a te indagar que precisa de valores. E sempre cuidar que isso é com urgência, né? A pessoa sempre precisa para logo, porque ou o aplicativo dela não está funcionando ou alguma coisa assim, né? E aí, às vezes, no ato, você faz o pagamento achando que realmente a pessoa trocou de número, mas não era, né? Então, uma forma de se prevenir é realmente verificar se realmente meu filho, meu primo, meu parente, meu amigo trocou de número, né? Usar outro meio de comunicação, telefone normal, que hoje a gente quase não usa ligação, para verificar, você realmente trocou de telefone celular, né? Porque depois que o pagamento foi feito, você realmente fez o pagamento, é muito difícil desse valor estornar, né? E também cuidar, acho que da forma que a pessoa... para mim, já aconteceu várias vezes, que eu só tenho um filho, mas várias vezes... mãe, troquei de número, mas assim, da forma que me chamava... não é, né? Porque Sim. até usava uma foto. Isso, não é porque... né, eu já sabia a forma que ele me chama, né? Então, Sim. esses cuidados também são, né? Aí eu já bloqueava e sempre deu certo, né? Mas não vou dizer que nunca vou cair, Sim. né? Mas, assim, esses pequenos cuidados, né? Como que essa pessoa me chamava, né? Uhum. Então, essas palavrinhas ali, muitas vezes, são mágicas naquele momento. E na dúvida, liga, né? Vamos dizer assim, isso. que mesmo que a história é boa, às vezes assim, mãe, eu tô vindo pra casa, furou um pneu, daí tem que fazer um Pix pro boracheiro. Geralmente não é nem para o filho seria o Pix, assim, para justificar, porque tá fazendo para um terceiro. Mas, na dúvida, liga, pede uma foto, pede uma videochamada, se fosse o caso, né? Então, às vezes, essas horas, que nem a Andressa comentou aqui, a urgência, o senso de urgência é a principal arma do golpista, né? Que quer que você faça logo isso para não dar aquele tempo de pensar, de ficar tranquilo, de raciocinar. Não, realmente, não é isso aqui, né? Não é meu filho que tá aqui, né? Sim. E muito semelhante a esse senso de urgência, o outro golpe que a gente quer comentar é o da venda falsa, né? A venda falsa, ela pode acontecer através do Facebook, do Marketplace, do WhatsApp, do próprio Instagram. Geralmente funciona assim, uma pessoa, ela faz a postagem do produto que ela quer vender, vamos dizer, a Andressa está vendendo um celular, o golpista vai lá, tira um print, pega essa foto que a Andressa postou, então de um produto real, e vende por um valor muito abaixo do preço. Então, se a Andressa está vendendo por 2.000, que seria o preço normal do mercado, vai vender por 500, R$1.000, né? E aí entra essa questão da pressa, a pessoa vai dizer, eu estou precisando de dinheiro, quero vender rápido, então você me faz um Pix de R$100 para eu segurar ele para ti, para eu segurar a venda, para eu não passar adiante, né? Primeiro, essa pessoa nem tinha o produto, né? Não era nem dela. E pagar antecipado uma coisa que tu não tem, que tu não conhece, é muito arriscado. Então, vem aí de novo essa questão da cautela e do preço médio, né? A esmola, quando é demais, tem que desconfiar, né? Que dificilmente alguém vai vender um produto se está em boas condições por metade do preço, por um preço muito descontado, sem nenhum motivo. Então, a forma de se proteger desse golpe é fazer uma pesquisa de mercado, ligar para a pessoa, não pagar nada antes de você ter o bem, né? Nem vender também, né? Então, às vezes, um comprovante falso que a pessoa supostamente te depositou, né? Então, verificar na sua conta se de fato aconteceu esse pagamento, né? Outra coisa sobre comprovante falso, Fernando, também tem a história de você fazer o Pix e depois de um certo tempo você fazer... pegar esse dinheiro de volta. Então, como que funciona isso? Agora que me estava falando... Isso, ele funciona assim, na verdade, não seria pegar de volta. O Pix tem uma função, que é o Pix agendado, tá? Vamos dizer, hoje é dia 5, eu quero transferir para uma outra pessoa no dia 10. Eu vou lá no meu aplicativo, eu programo que eu vou transferir no dia 10. Então, é uma forma da pessoa se organizar. Ele foi criado com esse objetivo. Só que no comprovante, se você ler com atenção, lá ele vai dizer Pix agendado para o tal dia, né? Aí o que a pessoa de má índole às vezes acaba fazendo? Faz um Pix como se fosse para amanhã, que é um dia um prazo curto, manda o comprovante, te fiz o Pix, a pessoa olha rapidinho, vai aparecer o nome, vai aparecer o valor,
Mas embaixo vai dizer, essa transação está agendada, né? E a transação agendada precisa de ter saldo e a pessoa, se ela quiser, ela pode entrar no aplicativo e cancelar, porque ela mudou de ideia sobre aquilo. Então, para se proteger disso, olha no seu aplicativo. Então, mais uma vez, todo cuidado, né? Porque a gente ainda são letrinhas pequenas, a gente acaba olhando o valor que foi feito e como a gente julga pelo espelho, a gente nunca ia fazer uma coisa dessa. A gente julga do que a gente faz, né? Então, tu não tem essa maldade, essa índole para julgar. E a gente acaba, só que hoje a gente tem que ter cuidado. Então, tem que sim tomar cuidado e olhar. Então, as letrinhas lá embaixo, né? Sim. Que é As miúdas. As miúdas. Esse seria bem, vamos dizer, fácil de se proteger, desde que a maioria dos aplicativos hoje emite uma notificação quando entra o Pix, né? Então, a partir desse momento, não tem como tirar esse dinheiro do seu, né? E seria isso aí. Acessa o seu aplicativo, liga, não ficar na dúvida para a pessoa de sua confiança, né? Seu gerente da conta, né? Mas não se confiar só no comprovante que te envia, né? Sim. Essa era uma dúvida que também acho que acontece bastante, né? Então, vamos lá para mais os golpes que estão aplicando aí. O terceiro que a gente fala também, que acontece bastante, é a falsa central de atendimento, tá? Eu acho que é um dos que mais está acontecendo hoje em dia, que é uma ligação via WhatsApp, onde o fraudador estelionatário, ele usa uma fotinho de um colaborador do Sicredi, né? Pode não ser aqui da região, mas de outras regiões, em que ele usa uma foto com a logo do Sicredi atrás, entrando em contato dizendo que foi feita uma transação ou uma compra no seu nome na qual você não reconhece. E às vezes, como a gente já falou na correria, a pessoa acaba achando realmente que foi feito e eles induzem você a entrar no aplicativo e fazer transações, ou passar dados, enfim, e acaba que a pessoa faz. Inconscientemente, né, naquele papo, que eles têm uma lábia muito boa, né? Sim. Você acaba fazendo baixas e pagamentos e só se dá conta depois, né? E aí o valor já foi, né? Então, fica aqui a dica que a gente não pede, na maioria das vezes, senhas, né? O banco, ele já tem todos os dados, né? Sim. Então, central de atendimento via WhatsApp, nós não ligamos, né? Então, desliga, entre em contato na agência ou nos telefones oficiais, que é o 0800 que está atrás do cartão, né? Para verificar se realmente foi feita essa transação, né? E a gente gosta de lembrar que eles ligam em horários em que a gente não está mais na agência, né? Geralmente antes da noite, de noite, cedinho da manhã, em que você, né, a Nilve conhece a Andressa, a Nilve vai ligar para a Andressa e vai pedir, realmente tem uma transação, né? Então, às vezes, a gente não está mais lá na agência, né? Então, desliga, deixa para ver no outro dia, né? Ou liga no 0800 para bloquear o aplicativo por segurança, né? Mas, em qualquer momento, efetue transações ou passe dados do aplicativo, né? Então, esse ocorre e quando vê foi o valor, né, de uma vida inteira ali no momento, né? De poucos minutos, isso, né? aí. Você vai um valor que, de repente, tu está economizando há um bom tempo. Há anos, né? Isso aí. E não é tão simples, né? Porque Não. mexe com todo o emocional, com o equilíbrio da pessoa. Isso Porque não aí. tem como não, né? Se a gente cuida ali, o dinheirinho que é suado, né? Sim. Hoje vai sobrar também, né? Não Isso é aí. fácil. Então, Essa da falsa central ali, o principal é confiar nos canais oficiais da instituição da que você tem a conta, né? O teu aplicativo é muito seguro. Então, na dúvida, alguém entrou em contato que foi feita uma compra no seu cartão de crédito. Dá uma olhadinha no aplicativo se você ficou na dúvida, né? Ali tu vai ver as compras que você fez, tem o dia, tem a hora delas, né? Então, essa é um primeiro acesso. A agência está à disposição, né, no horário de atendimento. E se fosse à noite, ficou na dúvida, atrás do cartão tem a central de atendimento, né? Ela vai ser o telefone oficial do Sicredi, então onde é que você pode ligar, vão confirmar que é você mesmo que está ligando. Se for o caso, pode até bloquear cartão, pode bloquear aplicativo, nem que é temporariamente, só para não haver mais nenhuma perda financeira, né? Nenhuma transação nesse meio tempo, né? Esses dias até eu recebi, já tinha escutado falar dessa falsa central, né? E eu liguei para o André, então, para fazer o convite, né? Para vir para a rádio. E logo em seguida eu recebi. Daí eu pensei assim, não, mas não é o André me ligando de volta. E realmente depois, quando ele ligou, já aparecia, né? André Reis, né? Já estava identificado, né? Porque eu dificilmente estou aceitando ligação, não estou, né? E quando ele me ligou, deu, então, aquela central. Então, era falsa também, né? E se fosse atender, de repente, né? Já ia... Então, num momento de descuido, a gente pode entrar assim. Então, acho que acharam todo mundo, né? Porque todo mundo, eles estão ligando e estão tentando
de um jeito ou de outro dar Sim. um golpe, fazer uma fraude, então. E do cartão, o cartão, se tu vai fazer uma compra, então, que as pessoas também hoje estão com medo de fazer uma conta, né, na internet, mas o cartão, se você passar o cartão, você consegue bloquear. Tipo assim, se é diferente do Pix, né? Então, O cartão, assim, ele tem um sistema de proteção contra a clonagem dele, né? Vamos dizer, às vezes você fez a compra no site, o site era seguro, tudo, mas nesse meio ali, informação pega por um vírus, algum programinha que talvez estava instalado no celular ou no computador, pegou os dados do seu cartão. E aí começa a fazer compras, né? E geralmente, quando o golpista, alguém consegue clonar um cartão, eles compram, até que ele bloqueia. Essa é a forma de fazer, né? Aí, nesses casos, você abre um processo de não reconhecimento das compras, né? Então, comprova que não foi você que fez essa compra e abre um processo para ter o estorno desse valor, né? Algo que solucionou praticamente esse problema quase na totalidade é o cartão virtual. Hoje no aplicativo tem o cartão ali e ele tem o CVV, que é o número de trás do cartão, ele é dinâmico. Cada dia ele troca. Então, imagina que o golpista, essa loja, conseguiu pegar os dados do teu cartão, aí esses dados são válidos agora. Amanhã ou depois, quando ele vai tentar fazer uma compra, já não vai funcionar, porque eles são dinâmicos, né? Então, esse é um golpe que acontecia um tempo atrás, assim, essa fraude do cartão. Hoje reduziu. Hoje reduziu por causa dessa questão da tecnologia, né? sim. A tecnologia, ela facilitou muito a questão dos golpes, mas, ao mesmo tempo, os aplicativos melhoraram muito. Eu, particularmente, não recordo a última vez que um aplicativo foi invadido, hackeado, sabe? O que a gente tem no nosso dia a dia são pessoas que acharam que estavam fazendo um negócio certo, correto, uma compra, uma venda, um filho, fez o Pix e esse dinheiro não voltou mais. Sim. Né? Então, tem seguranças, né, Tem. medidas que foram tomadas que também facilitaram, né, um meio de... Não é só coisas ruins, então, que Não. estamos trazendo. Tem coisas... A tecnologia trouxe muitas coisas boas boas também, né? Sim. Um outro golpe que acontece também é a dos boletos e duplicatas falsas, tá? Esse funciona assim, você recebe, geralmente por e-mail, assim, uma guia de imposto, por exemplo, um Simples, um DARF, ou boleto de uma loja. E aí o boleto, ele é perfeito, assim, tu vai ver Simples Nacional, tem os valores, tem as datas, tudo, mas o código de barra desse boleto foi adulterado. E aí, quando você vai pagar, não vai para o Simples. Ele é um boleto de um golpista, de um laranja que foi feito. Então, sempre emitir, como você proteger desse golpe? Sempre emitir os boletos e as guias pelos canais oficiais. No teu contador, no aplicativo. Então, cuidar para manter sempre o padrão. E na hora de pagar qualquer boleto, hoje tem uma tela de confirmação de dados. Então, você lê o boleto, a próxima tela vai aparecer o nome, o CNPJ, para onde é que está indo esse dinheiro, né? Então, se vai pagar um tributo nacional, não é que é o Simples, por que vai ter o CPF e o nome de uma pessoa ali, né? Não faz sentido nenhum, né? Sim. Então, é mais uma ocorrência, a forma de se proteger é Né? Olhar o destinatário, né? olhar o destinatário, estar atento na hora do pagamento, né? E aparece também ali o CNPJ, CPF, então se tu ainda está em dúvida, vai lá. Hoje é tão fácil pesquisar no Google, né, o CNPJ, então, para ver se realmente fecha com aquele empresa que tu está comprando ou aquele imposto que você está pagando, né? Hoje é melhor se prevenir e consultar mais dados do que pagar, né, pela urgência, no caso. Então, cada conta que a gente vai pagar, o segredo é não ter pressa. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Fazer com toda atenção antes de confirmar ali embaixo, né? Olhar de novo, destinatário, valores, também conferir, né? Isso aí. E depois, sim, confirmar. Tipo, a informação tá toda ali, Isso. querendo ou não, tá toda na Isso. sua mão, né? É. Então tem para onde tá indo o valor, tem o valor do boleto que você tá pagando, né? E aí você tem que bater com o que tu comprou, com o que tu deve de imposto, no caso, né? Sim, Aí isso é muito bom, né? Porque eu sei que todo mundo está corrido, todo mundo está com pressa, né? Sempre é sexta-feira, sempre é final do mês, já estamos no mês 6, né? Então, assustando um pouco esse tempo passar rápido demais, todo mundo na correria. Mas, nesse sentido, quando se trata de aplicativos, se trata de dinheiro, né? Como a gente corre atrás dele, né? A gente trabalha bastante para conseguir sobrar um pouquinho.
é tomar cuidado para a gente não entrar em nenhum golpe, nenhuma fraude, né? Uma dica, né, que é bem simples e às vezes deixa para amanhã, né? Aparece uma super promoção, uma super oferta, alguma coisa assim, sabe? Onde é que é de sentido de urgência, um boleto? Deixa para amanhã, conversa com uma outra pessoa, a gente brinca, cada um tem um universitário que pode contar, né? Sim. Um filho, um sobrinho, um vizinho, um tio, talvez, né? Compartilha isso, né? Às vezes uma pessoa que tá fora, ela vai ver e vai lá já dizer de cara, não, isso aqui é golpe, nem vai atrás disso. Não vai atrás disso que é fria, né? Isso aí. E daí, nessa hora, não pode ter ansiedade, né? Isso aí. Fica um dia mais sem o produto, mas garanta que é seguro, né? Isso. Seguindo nessa linha, né, a gente fecha com os 5 maiores, né? Sites falsos, né? Que seriam réplicas de sites, bancos, lojas ou serviços públicos, né? Um exemplo bem prático, trazendo para cá, é envio de e-mails ou SMS, né? Hoje, o Sicredi não, mas assim, os fraudadores usam um SMS dizendo você tem 10 mil pontos esperando no seu cartão de crédito. Entre em contato, clique no link e cadastre. Vence hoje, tipo aquele senso de urgência, né? Inclusive, eu recebi um de meio-dia, né? E aí você clica, né, naquele link, e quando você vê é um site igual, que nem o do Sicredi, né, tem a logo, tem tudo mais, e você acaba passando os dados, né, e aí você passou o dado do teu cartão, passou o código de segurança, e aí quando vê, começa a ter compras que tu desconhece por tu ter passado esses dados, né, então cuidar um pouco, né, vale ressaltar de novo, pensa, eu tenho tantos pontos assim, eu gasto tanto no crédito para ter tantos pontos assim, e opa, será que expira de uma hora para outra assim, né, então dá uma olhada, entra no aplicativo lá na aba cartões, em qualquer aplicativo de qualquer instituição vai ter o programa de pontos, se você tem, né? E lá você verifica quanto realmente é a tua pontuação, né? Porque assim, os números são... Aí já brilha o olhinho, né? Tem tantos pontos, vou resgatar, né? E aí quando você, olha no aplicativo, não tá batendo. Então, acho que tem alguma coisa errada ali, né? Então, se prevenir é melhor olhar, confere, né? No aplicativo, na agência, enfim, antes de fazer qualquer movimentação, né? Essas mensagens eu já recebi umas quantas, Sim. né? Mas daí eu não fiquei, não viajo tanto assim, não Sim. fiquei. E justamente essa, tipo, eles disparam a mensagem, né? Até então eles não têm nenhum dado. É uma mensagem pronta, manda para um monte de gente, alguém vai clicar. E daí quando clicar ali, que nem você comentou, aí sim que vai começar a coletar as tuas informações, que vai pedir um número do cartão, vai pedir teu CPF, confirme a data que o cartão vence. Com essas informações, aí sim que o golpe vai acontecer, Isso né? Aí eles vão conseguir fazer compras, vão conseguir emitir um novo cartão, às vezes pedem documentos, né? Sim. Então, na verdade, tem que clicar naquele link e aí você dá as informações, né? Então, Isso, se você só clicar, não assim dá, dizer, inicialmente, o link não vai acontecer nada, não vai infectar, não vai, tipo, nada no teu celular. Mas ele é um formulário, né, que vai preencher informações, bem bonito o design, assim, sabe? Imita muito o banco que ele diz ser. E é para coletar esses dados e aí depois com isso eles vão utilizar, né? Sim. Hoje em dia, o celular também, para tu instalar algum aplicativo, alguma outra coisa, terceiro, geralmente ele vai te pedir autorização, né? Deseja seguir, deseja instalar, deseja dar acesso aos seus dados, né? Então, também ficar atento nessas etapas ali. Se você fosse direcionado para uma outra janela, uma outra coisa, ele vai vai dando sinais, vai te avisar ali do que tá acontecendo. Sim, né? sempre tem que avisar, né? Isso. Passo a passo, né? Mesma coisa que tu tá fazendo qualquer transação no telefone ou no aplicativo, Sim. né? Isso. Então, dá tempo da gente acionar o alerta, né? Isso aí. E aqui acho que assim, fechou os 5 golpes mais comuns da atualidade. Aqui uma pausa nessa sequência para trazer a questão da relação da tecnologia com o golpe, né? A gente vem aqui numa forma de conscientizar, né? A gente não quer assustar, dizer para ninguém nunca mais usar aplicativo, nunca mais usar dinheiro, né? Risco, todas as atividades que a gente faz na vida tem, né? Que nem nós vemos de carro para cá. Tem um risco tu tá na estrada, dirigir o carro. E ninguém deixa de andar de carro por causa disso. Não pode ser diferente para utilizar um aplicativo, porque a sociedade, a gente vive no meio de pessoas, né? E a gente começa a ficar excluído se tu fica muito aquém dessas coisas que oferecem. E a gente queria só trazer a lembrança de um golpe que ainda acontece, que é o do bilhete premiado,
né? Mal e mal tinha luz, vamos assim dizer, né? Não tinha telefone ainda, não tinha internet, e as pessoas já caíram nesse golpe, né? Acho que é legal trazer como é que ele funciona, porque é algo bem simples, mas também é o senso de urgência. Assim, a fase é muito parecido com o que acontece hoje em dia. Nesse golpe, então o golpista, ele vigarista, diz que tem um bilhete premiado, ele aborda a pessoa na rua ou por alguma forma, e por algum motivo alheio ele não pode trocar. Ah, eu tenho problema no banco, eu estou com pressa, preciso pegar o ônibus, e ele vende por um valor abaixo. Vamos dizer assim, se o bilhete valeria 10 mil, para ti, ó, para ser rápido aqui, eu vendo por 1.000. Né? E daí, você dá tempo de você conseguir parar ali e pensar, tu vai dizer, tá, mas por que ele tá vendendo algo tão abaixo assim, se ele sabe que é a mais, né? Vai lá e troca. Então, isso é um golpe antigo e acontece ainda, sabe? É uma ilusão, né? Quase dá para dizer que as pessoas ainda caem, né? Então, se antenar um pouquinho mais, né? Porque se eu conseguir trocar, se eu tenho um filho, um marido, né? Uma esposa, um parente que possa trocar para mim, se eu não tenho tempo, ele também vai ter, né? A pessoa não é tão sozinha assim, né? Então, ele pede ajuda para alguém que vai fazer para ele gratuitamente, ele não vai precisar vender esse cartão, né? E aí, dinheiro falso... Também nota falsa, né? Tem épocas que circula mais no comércio, circula menos. Não precisa da internet, não precisa de aplicativo. É um tipo de golpe, né? Você recebe uma nota que tu vendeu alguma coisa ou trabalhou e isso não tem valor, né? Assim. Cheque adulterado, né? Conforme a população vai vai desenvolvendo a humanidade, os golpes também vão se atualizando nessa mesma proporção, né? Então, não adianta muitas vezes a gente só trocar moedas, como se diz, a cédula ou o cheque, voltar para o talão de cheque, porque também tem riscos. Tem riscos. Exato. Tipo, eu não vou usar aplicativo, vou só trabalhar com dinheiro. Tem dinheiro falso. Vou usar talão de cheque. Existe a possibilidade da clonagem. De toda forma é cuidado, né? Sim. Ter os cuidados e ficar atento. Isso aí. Então, esses são os mais populares, né? Esse a gente trouxe aqui. Mas tem outros, né? Então, a gente vai entrar mais alguns exemplos que vem acontecendo. Outra da clonagem do WhatsApp. Esse é bem perigoso quando acontece, de certa forma. Só que a pessoa tem que dar algum dado. Geralmente, uma mensagem de confirmação ou um link que você clicar. Seria como se você trocasse de telefone pelo WhatsApp. E aí, com isso, teus contatos podem migrar para esse celular do golpista. Então, né? E se tiver o backup, até o histórico de conversas, né? Então, seria... Se alguém chamar, um filho teu... com o telefone dele mesmo, a confiança que tu tem é bem maior, né? Para isso, né, uma forma de se proteger é fazer autenticação de 2 fatores. Tem como botar uma senhazinha ali no WhatsApp, né? Que daí tu acessa, de vez em quando ele pede, para garantir que é você, né? Nunca compartilhar assim, vai lá nas configurações do seu WhatsApp, clique em trocar de telefone e mande o código, né? Então, ali tava escrito as etapas que você estava fazendo, né? Então, tem um cuidado nesses pontos também, né? Tudo que é compartilhar um código pessoal ou dados, tem que dar pensa, é isso aí mesmo, pede ajuda e faz. Outro também seria o phishing com AI, né? Que a gente fala que é inteligência artificial. O phishing do inglês seria pesca, né? Então, eles pescam os teus dados para você cair no golpe, né? Como que seria isso? E-mails, mensagens de voz. Por exemplo, o e-mail, agora a gente está na época do imposto de renda, né? Então, vem uma mensagem. Seu CPF está restrito na Receita Federal. Clique aqui para regularizar. Tu acaba clicando, passando os dados ou gerando um boleto falso e pagando achando que estava sendo regularizado, né? Ou de correios também tem. Às vezes as pessoas compram bastante compras internacionais, né? Sua mercadoria está presa na alfândega. Clica aqui para regularizar, né? Então, tu clica, acaba fazendo algum pagamento indevido, que nem precisaria, né? E acontece isso aí também. Com inteligência artificial. Muitas vezes tu tá rolando no Instagram,
um famoso, né, nem é ele falando, mas um famoso fazendo propaganda de um produto que é bom e tal, e tu acha que realmente é ele falando, e tu acaba comprando, o produto nunca vem, e depois tu acaba descobrindo que eles usaram a inteligência artificial, né, manipularam um famoso falando, e isso realmente às vezes nem acontece, né? Então, hoje até nisso a gente tem que ter um certo cuidado, né? Sempre tudo que a gente está falando aqui sempre tem o lado bom e o lado não Isso. tão bom, né? Isso. Então, cuidado quando é coisa nova, assim, né? Isso. E não ir com tanta sede, né? Isso aí. Todos esses golpes, eles ficam ao redor da engenharia social, né? Isso. O programa Nível é muito focado em bem-estar, né? Geralmente é o senso de urgência e o momento, às vezes, que a pessoa está passando, né? Vamos supor lá, um dia que estava chovendo, a pessoa saiu de casa, furou o pneu, chegou atrasada no trabalho e, de repente, semana passada, ela comprou umas coisas da China mesmo na internet, né? E daí ela recebe esse e-mail. Suas compras foram presas na aduana. Ela não vai ter o tempo de olhar, de repente, quem que mandou e-mail, qual que é o prazo, algo assim, sabe? Nessa pressa, ela tá só quer resolver aquilo, mais uma coisa que deu errado no meu dia, né? Clica ali, gerou um boleto, pagou, daí depois ela vai ver que era, sei lá, não responda, @gmail, uma coisa nada a ver da receita, não foi olhar no correio como é que tava essa questão oficial, sabe? Então, é o momento que a pessoa tá passando por fatores alheios ao golpe, né? Ansiedade, estresse, pressa, dinheiro, às vezes, resolver uma situação financeira, que nem dinheiro fácil, né? Tenho tô precisando do dinheiro para o final do mês, tenho 12 mil pontos aqui, vou usar isso aqui, né? Vou usar isso aqui, vou botar meus dados aqui. Então, essas são ofertas que o Pitching Ads é uma pescaria, né? Sim, então, sim. larga um monte de isca, uma hora alguém vai cair. E para alertar também, né? Dinheiro fácil não existe, né? É só trabalhando mesmo, né? Felizmente. É só do teu suor. Então, muitas vezes a gente acha assim, né? Que vem um dinheiro fácil que vai solucionar todos os meus problemas, mas não é bem assim. Muitas vezes tu pode entrar e se endividar mais ainda. Isso. Então, E junto nesse do dinheiro fácil vem a questão das pirâmides financeiras, né? Investimento em super rendimentos em 2 dias, robô Pix tinha uma época que tinha bastante no Isso. Instagram, Facebook, propaganda, assim, sabe? Tu manda 100 ele já te devolve 150. Tudo são artifícios que nem eu disse, quando a esmola é demais, não é real, né? sim. Então, tu pode mandar uma vez, a pessoa te devolver para te dar confiança. Tu manda de novo, ganhou de novo. Não, agora vou mandar mais, agora vou mandar 1000. Você foi. Nunca mais, né? E esses 1000 vai te fazer falta, Com né? certeza. No teu orçamento lá no final do mês, Com para pagar as certeza. contas, os boletos, vai te fazer falta. Né? E aí entra, às vezes, na saúde financeira de uma família, né? Vamos dizer assim, o marido, a mulher, o marido caiu num golpe, né? De repente, esse era o dinheiro que eles tinham para fazer as compras do mês, para comprar material escolar, né? Ou o dinheiro uma poupança, às vezes, que ao longo da vida a pessoa foi guardando, mês por mês ali, para 2 minutos alguém acessar o aplicativo, pra você fazer um Pix e perder esse valor, sabe? Muitas vezes é um sonho que você quer realizar, você vai guardando todo mês um pouquinho durante anos, ou é tua segurança quando chegar, ter uma certa idade, né? Para lidar com problemas de saúde, enfim. E ali num minuto de bobeira, né? Você pode perder toda aquela quantia ou mais ainda, né? Sim. Ou mais que isso. É muito triste e até injusto, né? Sim, mas não tem o que fazer, né? Isso Só aí. se manter alerta, né? Isso Atento ao que vai fazer. E isso é para todas as pessoas, né? Não é só para pessoas de idade, não é só para pessoas que muitas vezes acham, não tem estudo. Não, isso é para todas. Não tem classe aí, não tem idade, não tem... Não, com certeza. É para todos. E acho que assim, se nós fosse resumir em 2, 3 coisas, o que fazer para se proteger para na hora que você está fazendo, né? Então, evita esse senso de pressa, assim. Olha o que tu está fazendo, para quem que eu estou pagando, o que que eu estou pagando. Consulte um amigo universitário, troca uma ideia com uma outra pessoa e confie nos canais oficiais. Então, confie no teu aplicativo, confie na agência onde é que você tem a conta, ligue para a tua agência, ligue para o 0800. É melhor nós receber uma pergunta, não existe pergunta boba, né? É golpe, não é golpe? É melhor dizer que não é golpe, mesmo que a pessoa esteja desconfiada, do que ela fazer na dúvida,
e depois e esse dinheiro foi embora. A gente diz, Fernando, que a gente prefere 1000 vezes ficar dizendo é golpe, não faz, do que a pessoa não pedir por vergonha e daqui a pouco pegar e o valor for e a gente ficar bem mais sentido. Porque a gente sabe que às vezes, né, o associado cliente está ali anos juntando aquele valor, né? Então a gente não se importa, né? Se precisar ligar 3, 4 vezes, liguem, a gente sempre está lá para ajudar, né? Justamente para evitar esse tipo, né? Por isso que a gente vem aqui também. A gente prefere reforçar cada vez mais essa informação do que ter a menos, né? Então... Tony, parabéns, né, por virem e fazer esse alerta, né, para Selby e região, que nem nós já falamos antes, isso não acontece só em Selby, isso é a nível mundial, né, e os golpistas estão aí, parece que cada vez mais, e eles têm todo o tempo do mundo para pensar num novo golpe, né? Isso aí. Como nós não temos tempo muito para a gente não pensar que é um golpe, mas eles tiram todo o tempo, muitas vezes noite e dia, para sim planejar um novo golpe, né? Então, cuidados, né? Porque amanhã pode ter um novo golpe, né? Ou daqui um pouquinho pode ter um novo golpe. E esse novo golpe a gente ainda não tem como falar sobre, mas se tem uma coisa um pouco que é de desconfiar, não faz. Isso, né? isso. Vai lá na tua agência, né? Faz de uma outra maneira, ou vai lá e compra, né, a mercadoria que você precisa numa loja, você paga e já tem a tua mercadoria, paga um pouquinho mais, mas muitas vezes vale a pena, né? Do que você está correndo risco. Sim. Eu até fui pesquisar um pouco a mais a questão no mundo, né? Porque às vezes a gente tá acostumado ao nosso meio. E só muda o tipo do golpe, né? Então, cada país, dependendo do desenvolvimento que ele vai ter golpes diferentes, mas vão estar acontecendo. Por exemplo, na Índia tem muita ligação, né? Tem muita call center ligando. Nos Estados Unidos já é mais o estilo dos e-mails. E-mail falso, e-mail de banco, SMS, fazendo que a pessoa clique e compartilhe mais dados, sabe? Algo até que eu nunca tinha ouvido desse tipo de golpe. Aconteceu aqui em Cruz Alta, agora, bem recentemente. A Associação Comercial lá fez uma palestra. Era pessoas ligando, se passando por pessoas da facção, pedindo dinheiro para proteger o estabelecimento. Tipo, ligavam para a Rádio Cidade, aqui é o Fernando da facção, tal. Se estão querendo atacar o teu lugar aí, estão querendo estragar as tuas coisas. Se tu não começar a me pagar, vai ficar feia a coisa para ti. Ai, nossa, isso é assustador, né? Assustador. Pensa a pessoa, tipo, tem o seu lugar, de repente levou anos para construir isso, né? Que todo o começo e toda a trajetória não é fácil, isso não é para um, isso é para todos, né? Então, tu resolve de abrir teu empreendimento, né, teu negócio, então ele tem que sair de um projeto, né? Tem que ter um começo e, né, já está há anos ali. Sim. E daí você escutar, porque mesmo que é falso, mas ele assusta. Sim. Daí a questão de compartilhar, né? Então, mais empresas tiveram essa mesma ameaça, começaram a fazer boletim de ocorrências, perceberam que eram ameaças falsas, né? Sim. Então, era alguém que provavelmente não era nem aqui da região, estava conseguindo pegar pela internet, Google, ali pega os telefones e o endereço dos lugares, né? Fazendo esse tipo de ameaça. Então, fizeram uma palestra para conscientizar sobre isso, né? Então, era algo até então inédito. Pensa, a pessoa escuta isso, nunca imaginou, vai pensar, realmente pode acontecer, né? Como é que eu vou perder meu capital, né? Sim. E hoje a gente vê tanta coisa, porque o noticiário, né, não falando mal, mas a notícia boa muitas vezes não se vende, né? Se vende mais e assusta, né? Porque quem quer que venha alguém ali destruir, ou mesmo muitas vezes tem famílias trabalhando na empresa, né? A segurança do funcionário, a segurança do teu cliente. Então, envolve muita coisa, né? Essa ameaça ali não é só o estabelecimento, né? Envolve muita coisa. É isso, eles sempre buscam pegar o que é o mais frágil da pessoa, né? Sim. De repente, a relação ali, filho, mãe, empresário, empresa, preciso de dinheiro, questão de urgência, quero comprar um celular novo. Tudo esses itens, alguém cai, fecha junto, às vezes, com o que estava acontecendo na sua vida e o que leva a acontecer essa perda financeira, né? Então, hoje, a gente tem que dizer, então, que a gente não pode pensar só do que eu não sou capaz, né? Porque, com certeza, nós, né, a gente tem uma boa índole, a gente não é capaz, mas o mal existe. Sim. E está ali, as pessoas estão ali para se aproveitarem muitas vezes de você, ou, né, de todos aí que estão trabalhando, que estão ali naquele
teu dia a dia pesado, muitas vezes com tanto serviço, fazendo bem, mas mesmo assim você pode cair num golpe, numa fraude, numa ameaça. Então, nós temos o setor público, né? Vai numa delegacia, faz o BO, que nem aconteceu em Cruz Alta. Então, né, Fernando, que se ali não tivesse mobilizado e não tivesse ido numa delegacia, não tivesse coragem para ir lá registrar, não iam descobrir que era mais comércios que estavam sofrendo essa mesma ameaça. O pessoal começa a pagar, às vezes, como vergonha de ir atrás. O medo mesmo. O medo mesmo, né? E acaba que não... Cada um paga quieto, né? Sim. E não gera algo maior, né? Eu achei bem bacana que tu colocou, porque às vezes a gente coloca na régua do que a gente faria, né? Isso. Sempre o julgamento é pelo espelho, né? Isso aí. Eu não faria isso, mas outra pessoa faz, né? Sim, então... a gente tem que se conscientizar hoje, sim, que o mal existe. A gente não gostaria de falar isso, mas existe. Então, lá fora, sim, tem pessoas que estão, de repente, procurando uma oportunidade para se dar bem. Sim, com né? certeza. Como a gente corre atrás de trabalho, mais trabalho, né? Para a gente, de repente, Isso. sobrar um pouquinho mais no final do mês. Tem pessoas pessoas que estudam dia e noite para dar um golpe. Isso aí. E a gente tem que estar atento, sim, para a gente não cair. Então, o que, Fernando, eu senti nessa de Cruz Alta, que foi muito bom você ter colocado, que é uma coisa que eu sempre digo, as pessoas do bem também se unir. Né? As pessoas do bem também falaram um para o outro, isso aconteceu comigo, não ter vergonha, porque se isso aconteceu contigo, isso pode acontecer comigo, então alerta, né? Faz esse alerta, vai lá na delegacia, vai lá no Sicredi, aconteceu isso comigo, e nós se unirmos, né? Entre nós também, acho que nós vamos ter muito mais força para controlar tanto golpe, quanto fraude, quanto ameaças, né? E aí que nem essa união de forças ali, no caso, que vai trazer, pega as raízes do cooperativismo, né? Seria a união de forças para atingir o objetivo maior, né? Se cada um não tivesse feito nada, de repente tivesse pagado essa propina, então o golpista teria recebido o valor e ninguém ia saber disso, né? Como houve essas denúncias, houve até uma palestra de conscientização, então esse golpe ali não cola mais. Não cola mais. Então, eu sempre digo, né? A união faz a força, né? Não tem como não. Juntos somos mais fortes, né? Em todo sentido. Isso é no trabalho, isso é na convivência, isso é numa comunidade, né? E em todos. Então, ali, mais uma vez, a prova disso. Né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que deixar as portas da agência sempre abertas, né, Nives? Sim. Tanto para conscientização, para conversar, ou tá seguro do golpe, vem só tomar um café, né? Então, saber o que está acontecendo, às vezes, que nem isso aqui, é uma das formas que a gente pode auxiliar, né? Como já foi feito outras vezes. E tem toda uma preocupação disso através do Banco Central, do Sicredi, campanhas institucionais, desenvolvimento de segurança nos aplicativos, nos cartões, né? Para minimizar esse tipo de perda financeira, porque são valores que não giram no comércio, eles deixam de tirar no supermercado, as pessoas não compram roupa, de repente estão apertados por causa de uma situação dessas. Né? Sim, porque todo o dinheiro que é guardado com muito suor, ele vai fazer falta com certeza. Se tu não tiver ele mais amanhã, porque daí você tem que suar todo ele, muitas vezes tu tem ali uma reserva que tu já tá com umas contas também, umas prestação para frente. Então, tu não estava contando de ter faltar esse dinheiro, então você tem que tirar de uma outra maneira, trabalhar mais, né? Ou que nem o Fernando falou, né? Se privar de coisas boas, né? Tinha uma viagem para frente, ou tinha um sonho, né? Um sonho, Vou deixar né? de atingir um sonho meu, de repente, o objetivo por causa de um golpista, né? Um golpista. Né? E a gente fala, né, Fernando, que se chegar a acontecer, né, com alguma pessoa, o que fazer, né, quando eu cair num golpe, né? Que às vezes aí, quando tu se dá conta, tu não sabe o que fazer. Em primeiro lugar, vai na Polícia Civil, registra o boletim de ocorrência, não tenha vergonha, né? Esse é uma forma de penalizar, né, esses fraudadores. E depois tem também na agência, né? Ou se a agência não estiver aberta, liga no canal oficial 0800 para bloquear o aplicativo e tentar fazer essa contestação dos valores, né? Então, cair no golpe, o que eu faço? Faço o boletim de ocorrência e vou até a minha instituição para tentar contestar esse valor. A gente sempre diz que ninguém tem culpa, né? A gente acolhe essas pessoas e fala também que se aconteceu com algum familiar, né?
não denigrir ele, né? Acolher ele, porque a gente nunca está livre, né? Amanhã pode ser eu, pode ser você, enfim, acolher para essas pessoas também se sentirem confortadas, né? Porque foi um momento de bobeira, né? E também para elas também poder alertar outras pessoas, né? Então, A nesse pessoa já sentido, tá né? se sentindo culpada, ela já tá Isso. para baixo porque ela caiu no golpe, né? E ainda vem uma outra pessoa, sei lá, xingar ela, Isso. porque como é que tu não viu isso? Não ajuda em nada, né? É. O dinheiro Então, não vai voltar. Se não ajuda, não atrapalha. É. Como se diz. E o que também a gente, né? Nós somos de uma cidade pequena, então é mais fácil ainda a gente ir até o Sicredi. Uhum. Porque eu acho que quanto antes você bloquear a tua conta, né? Melhor. Eles não podem mais fazer nenhuma transação, né? Que não seja da tua permissão, né? Porque como você, quem sabe, deu os dados sem querer, eles podem ir fazendo mais, né? Porque ali com os dados eles podem até, de repente, fazer um empréstimo. Depende do tipo de acesso, Nilve, né? Que nem, no caso de fazer um Pix ou depois, assim, um empréstimo, só se você liberou o aplicativo, se você fez no seu aplicativo, né? Porque hoje tem um registro no celular, que nem cada pessoa tem um celular seguro, vamos assim dizer. Sim. Mesmo que ele acessasse essa conta num outro celular, ele só vai conseguir olhar, só vai conseguir consultar. Então não consegue transferir dinheiro, não consegue pagar, né? Então, volta e meia, o pessoal vem lá na agência, bloqueou meu aplicativo, bloqueou meu dispositivo de segurança. Às vezes ele até passa do ponto na questão de verificação, né? Entrou numa internet não segura, alguma transação ali que ele identificou que é fora do padrão, ele pode bloquear mesmo. Melhor que bloqueie, às vezes, a mais bom, né? Isso. do que isso. Então, mesmo que a pessoa tenha os dados, é muito difícil conseguir fazer transações depois, né? Acontece ali na hora da ligação. No Isso. caso, se acontecer, por exemplo, do empréstimo ou algumas transferências, é no momento, por exemplo, do exemplo da fraude central, né? Que tu vai fazer ali na ligação, né? Mas tu tá fazendo o teu dispositivo, tu tá fazendo o teu celular, né? Inconscientemente, tu tá fazendo as transações a mando deles, no caso, né? Sim. Então só quando você está na Isso. ligação. Isso Tá. aí. Porque também já é uma maneira de tranquilizar um pouco, Com né? certeza, Quem está com nos certeza. escutando, né? Isso. Então, sim. é só mesmo quando você atende. Então, o cuidado de quem você Isso. atende, né? Não, o Sicredi é muito difícil de ligar, né? Para as pessoas. Isso já foi alertado várias vezes, mas vamos alertar de novo. Então, é difícil a central ligar, não vão te ligar, não vão te pedir dados. Então, E principalmente não vão pedir para tu acessar teu aplicativo Isso. nessa hora, né? sim. Tanto que a versão, a atualização do aplicativo agora, ele não deixa mais tu acessar se tu tá numa ligação. Tu tá numa ligação, ele vai dizer, primeiro desligue o telefone, depois tu acessa o aplicativo. Ai, que bom. Né? Porque o que acontecia era isso, eles ligavam ou por uma videochamada, às vezes Isso. direto do WhatsApp, pedindo acesso à tela, daí faziam no celular da pessoa. E a pessoa ia colocando a senha. Agora digita a senha para confirmar. Digitava a senha. Agora vamos fazer um Pix para não sei o quê. Então tava mandando o dinheiro embora do celular dela, né? Sim. Então essa forma de bloquear o acesso enquanto tem a ligação já Já não... Aí eu Já posso auxiliou. dizer que isso funciona, porque eu estava numa aula esse dia online e eu queria acessar para pagar uma conta e não foi por então Isso, agora ele não que bom. isso aí. Mas é por causa desse tipo específico de golpe. né? Sim, né? Então que bom, né? Então terminou a aula, eu posso fazer. Pode, É isso. isso aí, então é muito muito bom realmente, né? Porque depois eu pensei assim, mas também tu estava em aula com tantos alunos, por que tu ia fazer bem no horário, né, da aula? Minha aula é 2 horas, então demorou um pouquinho. E a pessoa que eu queria passar o Pix, eu achei que estava com um pouco de pressa, eu fui fazer essa transação e bloqueou, não aceitou. E se você fez um Pix, vamos dizer, de uma compra falsa, que tu achou que era, vamos dizer, achei que era um celular lá e paguei R$100 para confirmar a venda, né? Que eu queria reservar e a pessoa sumiu, te bloqueou, sumiu, né? Ela não tem nenhum dado mais teu que isso. Ela só vai ter esse dinheiro do Pix. Né? Sim. É uma perda, sim, mas ela não vai conseguir com isso acessar tua conta, fazer empréstimo, nada, sabe? Isso é só através do aplicativo ou, nos piores dos casos, quando conseguem, às vezes, uma tentativa, tipo quando a pessoa pede para mandar documentos, comprovante de residência, CPF, RG, aí abrir uma conta de laranja num outro lugar. Né? Sim. Então, essa também é uma
proteção com os documentos, de tomar um cuidado, né? Infelizmente, hoje os documentos são um pouco mais fáceis de conseguir, né? Isso. Quem usa o mal, né? Como nós falamos, eles são mais fáceis de conseguir teu endereço, uma conta, né? Hoje é mais fácil de conseguir. Mas vamos, então, tomar cuidados. Isso. Então, vou deixar para vocês verem como passou a ligeira hora, Passou, né? passou rápido. Então, vou deixar para vocês as colocações finais, né? Então, Eu acho que a gente agradece a oportunidade, né, como nossa associada, fazer esse convite para vir até aqui Birubá falar sobre isso, né? Estendemos, então, não só a nossa instituição, mas do Sicredi, né, que estamos de portas abertas, né, justamente para prevenir, né, para fazer essa prevenção contra golpes e fraudes. Meu agradecimento por estar aqui contigo hoje, né, e a gente fica à disposição. É isso mesmo, compartilhar o que a Andressa comentou, agradecer a Nilve principalmente pelo interesse nesse assunto, né, Nilve, que nem o teu programa é focado em bem-estar, um desenvolvimento pessoal e não é nada, algo longe disso, esse assunto que a gente trouxe hoje, né. Então, agradecer esse empenho ali em buscar trazer essas informações e a gente, como a Andressa disse, deixa o convite a todos os associados do Sicredi, né, na dúvida, passa na agência, ou quem não é associado, cliente de outra instituição financeira, busque o seu gerente, né? Independente de onde for. Essa conversa aqui é para todo mundo, né? É algo que tem que chegar em quanto mais pessoas possíveis, né? Não quer dizer que vai resolver, mas vai trazer essa conscientização e, de repente, facilita na hora de identificar e, em vez de perder um dinheiro, pensa, o que eu estou fazendo? Tá certo, então estou me protegendo. Eu que agradeço, sim, de vocês, né? Um abraço lá pro André e obrigado por ter liberado 2 funcionários no horário de expediente, né, para vir aqui e fazer esse